Professor, muito obrigado. Wilson, por favor, para mais uma pergunta provocativa, por favor. Professor Beluso, eu gosto muito também de leituras de biografias, né? E eu me lembrei de o senhor comentando o estado da arte na política monetária. Eu me lembrei muito de uma biografia escrita pelo Alan Greenspan, não é? Presidente do Federal Reserve, né? Que ele foi durante muitos anos, né, considerado, por assim dizer, o maestro da condução da política monetária americana, não é? E considerava que o próprio crescimento da economia americana dos anos 90 e início do século XX, né, era basicamente um estado da arte de fazer com que leves incrementos permitissem a classe média americana, é claro, né, correr aos bancos, refazer suas hipotecas e voltar com dinheiro no bolso, não é? Infelizmente, esse estado da arte do Greenspan se encerrou em 2008. Isso. Muito bem observado. Quando ele teve que retornar ao Congresso americano, né, e reclamar da exuberância irracional do mercado, não é? A questão do mercado subprime, que, na verdade, a falta de regulação que ele tanto aprovou, não é, conduziram a um processo basicamente derrogatório de toda a economia americana e mundial, que, evidentemente, a crise econômica de 2008 foi totalmente repassada pelo processo de globalização financeira e pela financiarização que a gente acompanha do capitalismo, né, para todos os mercados, não é? Não existem mais palcos particulares para que um condutor de política monetária possa, a bel prazer, dizer que, olha, eu vou fazer desse jeito e as repercussões só serão aquelas que eu acho que devem existir. Esse processo já não existe mais, não é? E aproveitando, então, o ensejo, há 2 dias atrás, a empresária Luísa Trajano, do Magazine Luiza, não é? Em evento com o nosso presidente Roberto Campos Neto, né? Questionou exatamente, digamos assim, essa forma a forma pela qual a política monetária vem sendo conduzida sem que o sistema produtivo verifique claramente qual o futuro desse processo, não é? Evidentemente, ela foi enfática e perguntou se estariam as empresas que estão hoje convivendo com o custo de capital de giro e com o custo de manutenção dos seus ativos na atual patamar de taxa de juros, ainda existiriam daqui a um ano, não é? E, aproveitando esse processo, professor, falando especificamente do Comitê de Política Monetária, não é? Ou seja, o centro e o foco das decisões, elas sempre são estabelecidas através das expectativas dos agentes do mercado financeiro. Ou seja, a gente viu pelo evento de 2 dias atrás que não necessariamente há um casamento de expectativas entre o setor produtivo e o mercado financeiro, não é? Porém, a famosa ancoragem das expectativas, não é? Que a gente já nos referíamos anteriormente como sendo quase que um mantra do Comitê de Política Monetária, principalmente nas atas do cupom, que saem com as explicações, né? Vem criando essa ideia de que não há outro aspecto, ou seja, não há nada além das expectativas para direcionar a manutenção do atual patamar de taxa de juros, não é? O senhor já deu em algumas das suas respostas as suas visões, né? Mas será que o senhor acredita que o Banco Central poderia ser, digamos assim, mais artístico e menos segregador, no sentido de enxergar mais o sistema produtivo na hora de formar as expectativas? A ancoragem das expectativas não devem ser apenas do mercado financeiro? Há espaço institucional para que isso transcenda? Qual é a sua opinião, professor? Wilson, você falou aí, mencionou
as transformações do Banco Central brasileiro e no momento em que, na verdade, eu estava no governo, nós terminamos com aquele processo de refinanciamento do sistema bancário pelo Banco do Brasil, a conta movimento, né? Conta movimento. Eu participei dessa reunião, estava lá com o Dilson Funaro, participamos, etc. Mas o Banco Central foi adquirindo uma outra formatação, né? E foi avançando nessa direção. Então, eu concordo inteiramente com você em relação à captura das expectativas, porque as expectativas não são as mesmas entre o mercado de bens e serviços, as empresas que estão localizadas aí, e a visão dos mercados financeiros, né? Eu diria hoje que nem mesmo eu conversando com alguns banqueiros, meus amigos, eles mesmos não estão nada satisfeitos com essa taxa de juros, porque eles estão vendo que a inadimplência está aumentando, que, na verdade, as dificuldades deles estão crescendo, eles estão preocupados com os pedidos de recuperação judicial que cresceram muito, pelos dois efeitos que ela produz, né? E essa ambiguidade de efeitos, o pessoal do Banco Central, hoje em dia, não vocês, mas os que comandam o Banco Central, não estão prestando atenção, porque a gente tem que aceitar que é assim. A taxa de juros funciona, né, para desestimular, digamos, o investimento e para, portanto, botar a economia no nível mais baixo, e, ao mesmo tempo, ela causa danos para os ativos existentes, não há dúvida nenhuma, né? Então, caberia, sim, na verdade, uma consulta mais ampla, né? Você sabe, eu estava falando dessa decisão do tempo que eu estava no governo, mas ali o Conselho Monetário tinha uma composição mais ampla. Você se lembra? Hein, Wilson? Tinha uma composição Sim. mais ampla, tinha empresários no Conselho Monetário. Eu me lembro muito bem deles, do Cláudio Bardella ali, meu amigo palmeirense também, como eu, né? O Cláudio Bardella. Então, os industriais opinavam ali. Houve um encolhimento do Conselho Monetário, um encolhimento que, na verdade, restringiu as vozes que podem se manifestar para falar sobre a política monetária. E seria bom que os presidentes e diretores do Banco Central tivessem dúvidas a respeito das suas certezas, porque isso não funciona bem, não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. Eu acho que você tem toda a razão. É isso mesmo. Com relação a essa questão da chamada previsibilidade, né, ou da ancoragem de expectativas, professor, tem sempre uma pergunta que martela, ao martelo novamente, a cabeça de muitas pessoas, que há realmente neutralidade na apresentação dessas expectativas? E por que essa pergunta sempre vem? Porque a gente sabe que todos os agentes eles assumem posições compradas ou vendidas em relação à taxa de juros. E quando se sabe que a sua expectativa influencia uma decisão lá na frente, você não se sente mais, vamos dizer assim, estimulado a já assumir as suas apostas em posições compradas e vendidas antes, por conta dessa previsibilidade que pode lhe garantir um ganho sem risco? Muito boa pergunta. Na verdade, essa ideia de que você ancora as expectativas está baseada na teoria das expectativas racionais. Ou seja, os agentes sabem qual é a estrutura da economia, né? E são capazes perfeitamente de estabelecer a função de probabilidades para o futuro. Então, é o seguinte, não tem jeito de errar. É isso que esse Robert Lucas, que acabou de morrer, criou na economia para quê? Para contrastar com a formulação keynesiana da incerteza radical, né? Porque, francamente,
você acreditar nisso e transformar isso numa regra para a gestão da política monetária é um tanto pobre, né? Quer dizer, você descarta. As expectativas nacionais, elas foram inventadas exatamente para você descartar a incerteza. Não foi à toa que o Eugênio Fama, um outro economista, ele criou a ideia dos mercados perfeitos, certo? Diante das informações disponíveis, os mercados sempre decidem corretamente. Eugênio Fama, né? Então, essas duas pérolas do pensamento econômico, pérolas, né, são as que formam, hoje em dia, as decisões na política econômica. Isso realmente não é por acaso que vocês estão fazendo esses debates, porque vocês estão não confortáveis, desconfortáveis com o que está acontecendo e com muita razão, porque, na verdade, isso não é você querer transformar a política econômica numa espécie de religião, de credo. Então, você tem que acreditar nisso, porque, olha, os agentes são racionais, então fique certo. Aí eles consultam os agentes que são esses que estão comprados ou vendidos, né? E que aí você acaba afetando até o destino desses agentes em relação ao que foi decidido, porque isso não é entre os, como dizia o Keynes, entre os baixistas e os altistas, né? E ele era do mercado, ele trabalhou no mercado. Entre os baixistas e os autistas é preciso que haja um equilíbrio de opiniões. Quando predomina um ou outro, a economia não funciona na maneira equilibrada como se supõe, né?